Pensa só no exercício que o Enem poderia ser extremamente cruel com você, porém ele te deu uma colher de chá e eu quero explorar com você nesse vídeo que tipo de problema ele poderia criar para dificultar a sua vida. O exercício que eu estou falando é esse exercício que eu estou mostrando aí na tela do Enem 2018. Não sei se você já viu essa questão e não sei se caso tenha visto você acertou ou errou. Mas de qualquer forma é considerado uma questão fácil até, mas eu vou explorar para você a crueldade que o Enem poderia fazer com este probleminha simples aqui. Antes disso, eu quero te lembrar de duas coisas bem rápido. A primeira coisa, como a gente calcula o comprimento de um setor circular. Então você tem um setor circular que é basicamente um pedaço de pizza, ele tem uma certa angulação, e aí como é que a gente faria se fosse um setor circular, só que com um ângulo completo de 360 graus? Você já deve saber que o comprimento de uma circunferência seria 2πr, né? 2πr se fosse 360 graus. Mas o que esse 2π tem a ver? Esse 2π está relacionado justamente com o ângulo que está envolvido. Se é uma circunferência completa, equivale aos 360 graus, mas também equivale a 2π radianos, certo? 360 graus para radiano seria 2π. E esse ângulo justamente aparece aqui. Então, em resumo, se eu quisesse calcular o comprimento de um setor circular, essa borda aí, de um ângulo qualquer, basta eu colocar aqui o ângulo em radianos e multiplicar pelo raio. É assim que você faz o cálculo de um comprimento de qualquer setor circular. Tudo bem? O ângulo aqui em radiano. Outra coisa que eu quero lembrar com você é essa questão de uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau você tem a vezes x, esse carinha seria o coeficiente angular, e você tem esse b aqui, que é o coeficiente linear. Não vou me atentar muito a ele aqui, o ponto que eu quero conversar com você é sobre esse a. Se esse azinho for positivo, a gente tem uma reta com uma inclinação positiva, ou seja, uma reta crescente, tá? No caso de o a ser positivo. E no caso do a ser negativo, a gente tem uma reta decrescente. E esse ponto aqui em roxo, que é o ponto que cruza o eixo y, é justamente esse Bzinho aqui, tá? Mas não é tão importante para essa nossa conversa de hoje. Tudo bem? Então são esses dois pontos que eu queria conversar com você. Agora, voltando ao exercício, vamos ver o que ele diz para a gente. Sobre um sistema cartesiano, considere-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por um ângulo de π/6 radianos. Ok, então cada distância dessa aqui, você vai ter esse ângulo de π/6 radianos, que se você transforma isso em graus, seria 30 graus. Então tá dando a figura, tá dando o ponto A e o ponto B, e ele quer saber o seguinte, ó. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Isso aqui é uma informação importante. Ou seja, esse caminho não pode passar por esse ponto daqui, certo? Então, considere o valor com aproximação de pelo menos uma casa decimal, acho que faltou uma informação aqui, para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer a distância igual a. Então ele quer saber, nessa malha aí, qual que seria a menor distância do ponto B ao ponto A. E aí, quando você bate o olho no exercício pela primeira vez, você poderia pensar assim, bom, ele poderia fazer esse caminho aqui, ir na origem, passando pelos raios, só que nesse caso desse problema, ele não pode fazer esse caminho. Ele poderia fazer um outro caminho, que seria, por exemplo, descer um pouquinho, andar por essa circunferência e subir de novo. Ele poderia vir direto do ponto B e subir até o ponto A. Ele poderia subir no ponto B e depois andar por essa circunferência. Enfim, tem muitas possibilidades. E aí o problema seria justamente você ficar testando todas essas possibilidades na hora da prova, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada para você ver quão perigoso poderia ter sido esse problema. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, eu vou considerar que do ponto B eu poderia ter descido uma distância x qualquer. Aí a partir dessa distância eu ando na circunferência e aí eu subo novamente para o ponto A. Qual que seria essa distância aqui? Bom, não sei se você reparou, mas o ponto B está justamente nessa distância onde o raio é 4. E o ponto E está nessa distância onde o módulo do raio seria 6, né?
Então, para eu ir do B até o A, para a circunferência do B até a circunferência do A, o raio aumenta 2. Então, nesse trecho daqui, além de eu andar o x de novo, eu teria que andar mais 2. Então, essa distância aqui seria x mais 2. Aí a outra pergunta, importante para essa análise aqui, ó. Qual que seria esse ângulo que você está vendo aqui? Eu teria 4 trechos desses que valem 30 graus, né? Como ele falou no problema, que seria π sobre 6. Então, 4 vezes 30 graus daria 120 graus. Ou, em radianos, 2π sobre 3, tá? Em radianos. Até aqui, nenhuma novidade. É quase a mesma análise que você teria que fazer no exercício. Com exceção dessa parte em vermelho, que eu estou fazendo para a gente estudar com mais calma esse caminho aqui, tá? Beleza. Então, como é que seria a função que descreve esse caminho? Vamos lá. Eu tenho esse caminho em função de x, certo? No caso, eu vou escrever assim, ó. O caminho de A até B em função de x vai ser o seguinte. Primeira parte que eu teria que andar seria x. Então, aqui eu vou andar x mais. Essa outra parte daqui, que é justamente o comprimento do setor, como é que a gente calcula? Eu coloco o ângulo em radianos, que é 2π sobre 3, multiplico pelo raio. Qual que é o raio que eu estou considerando aqui? Bom, daqui até o B, eu teria o raio 4, só que eu desci x, né? Então, o raio nesse trecho aqui vai ser 4 menos x. Beleza. Acompanha comigo que você vai ver aonde eu vou chegar. E aí, por último, eu ando essa distância daqui, que é x mais 2. Então, x mais 2. Esse seria o comprimento desse caminho, em função de x. Por que é importante eu fazer dessa maneira? Porque, olhando essa função, vou ajustar ela daqui a pouco, eu consigo saber se vale a pena eu diminuir o x ou aumentar o x para realmente ter certeza do menor caminho possível. Tudo bem? Então, vamos só arrumar o que tem x e o que não tem. Ó. O caminho de A até B, eu vou ter aqui, ó, x mais x deu 2x. Esse 2π sobre 3 multiplicando com esse menos x vai dar menos 2π sobre 3 vezes x. 4 vezes esse 2π sobre 3 vai dar 8π sobre 3, mais esse 2 que sobrou. Tudo bem? Vamos colocar tudo que tem x em evidência. Então, vai ser 2 menos 2π sobre 3 vezes x, mais esse cara daqui, que é um número. Tudo isso é um número, é uma constante. Então, eu vou escrever isso aqui como mais b, tá? Então, toda essa parte aqui virou esse nosso b em roxo. E aí, essa parte em vermelho é justamente o coeficiente do x. Se é o coeficiente do x, essa função que você está vendo aqui é uma função do primeiro grau, certo? Então, isso aqui dá uma reta. E agora que vem a análise importante. Esse resultado daqui, ele é positivo ou negativo? Se eu fizer 2 menos 2π sobre 3, isso vai dar positivo ou negativo? Professor, não faço ideia. Pensa comigo, ó. Quanto que é o π aproximadamente? Ele é 3,14, certo? Aproximadamente. Quando você divide 3,14 por 3, dá um pouquinho mais do que 1. E aí, quando você multiplica isso por 2, vai dar um pouquinho mais do que 2. Então, um pouco mais do que 2, sendo subtraído de 2, a resposta é que essa conta vai dar negativa. Isso daqui é menor do que zero. Se isso é menor do que zero, como é que seria o gráfico disso aqui? Tá? Só para você entender esse problema. O gráfico disso aqui seria uma reta decrescente, porque esse coeficiente do x é negativo. A gente revisou isso no começo da aula. E o que isso diz para mim? Diz para mim que conforme eu aumento o valor de x, o caminho vai diminuindo de tamanho. Então, para eu descobrir nessa situação qual seria o menor caminho de A até B, eu teria que pegar o maior x possível, concorda? Esse maior x possível vai ser, no caso do problema, quando uma primeira opção ele viesse até aqui, né? Que aí eu andaria até a origem e da origem viria para cá, só que o exercício não permite isso. Então, o máximo que eu posso andar seria até essa circunferência de raio 1, aí eu ando tudo isso aqui e subo de volta. Esse seria o maior x possível no contexto desse problema. Tudo bem? E aí seria a resposta. Eu ando esse x, que no caso o x aqui vai ter que ser 3, eu desço 3, ando esse comprimento de um setor de raio 1 e subo, no caso aqui, mais 5. Aí eu teria a resposta correta do exercício. Ok? Tá. Só que a crueldade do problema ainda não está aqui.
Olha só esse fator aqui que a gente está discutindo. 2 menos 2π sobre 3, certo? É ele que diz pra gente se a reta vai ser decrescente ou crescente. Mas o que é esse 2π sobre 3? Esse 2π sobre 3 é justamente o ângulo que a gente está considerando aqui, que ele vai andar nesse setor, certo? Então ele sai do ponto B, em algum momento ele vai ter que girar o 2π sobre 3, que seria 120 graus, para subir de novo. Mas, se esse ângulo fosse menor do que 120 graus, essa conta aqui daria uma conta positiva, concorda? Se, por exemplo, a gente tivesse, vamos pegar aqui, um ponto C, vou pôr aqui mais para cima, só para você entender o exemplo. Vou pegar um ponto C, e aí a gente teria, por exemplo, um ângulo daqui até aqui, que seria de π sobre 3, que seriam 60 graus. Nesse caso, esse novo caminho seria o caminho de A até C, de x, a gente teria um fator aqui que multiplicaria, que seria 2 menos π sobre 3, mais alguma coisa aqui que não me interessa agora. Esta parte daqui, nesse cenário, seria maior do que zero. E é aí que está o problema. Se isso fosse maior do que zero, olha como é que seria o gráfico. O gráfico disso seria uma reta crescente. Então, o que significa? Que no caso de uma reta crescente, quanto menor o valor de x, quanto mais para cá eu ando, menor vai ser o caminho. Então, o melhor cenário para essa situação seria o x valendo zero. Esse seria o menor caminho. Então, o caminho ideal aqui, eu teria que, do ponto B, já andar direto na circunferência para depois subir para o ponto C. Esse seria o melhor caminho nesse cenário. Então, olha como é sutil. Só mudando a angulação, a gente tem caminhos totalmente diferentes. Se fosse um ângulo 120 graus ou maior do que isso, o ideal é sempre eu percorrer no sentido do raio, se possível eu ir até a origem, para depois ir para o outro ponto, né? Fazer duas linhas retas, no melhor cenário. Só que no caso que eu tenho ângulos menores que 120 graus, o melhor cenário é quando eu percorro direto a circunferência e vou até outro ponto. Olha como é sutil isso. E o que difere um cenário do outro é justamente a angulação. Para ser mais preciso, o que vai mudar é essa fronteira aqui, ó. Se o ângulo for exatamente maior do que 2 radianos, você teria uma reta decrescente, que aí é o primeiro caso. Se o ângulo for menor do que 2 radianos, você teria uma reta crescente, que aí se transforma no segundo caso, e essa é a sutileza desse problema. Então, se fosse um ângulo diferente, o melhor caminho seria também diferente, e aí você tem que tomar cuidado. Agora, se já está esperto, caso apareça alguma situação dessa no Enem, você já tem que ficar ligado que a angulação muda o melhor caminho aí possível de um ponto a outro. Fez sentido para você? Essa análise, eu sei que ela é um pouco sofisticada, mas é um ponto de atenção porque pode aparecer algo na prova e ao invés de você ficar testando várias possibilidades, você pode partir para esse caminho um pouco mais analítico e ter certeza da resposta. Fez sentido? Espero que você tenha curtido. Só lembrando você que eu estou fazendo uma maratona de lives para o Enem toda terça-feira às 20 horas. Se você ainda não está sabendo, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aí na descrição para você se inscrever e entrar nesse grupo para ter acesso gratuitamente a todas as aulas ao vivo nas terças-feiras, tudo bem? Se inscreve aí no link e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijão no seu cérebro e a gente se vê na próxima.